Olá, tudo bom? Esses dias nós fomos surpreendidos com um caso inusitado. Uma mulher lá no estado de Alagoas faleceu. Ela fazia parte de uma igreja, de uma pequena igreja, e uma tia dela, uma irmã de sua mãe, pastora, profetizou que ela iria ressuscitar. Deus teria feito uma revelação para essa mulher e ela, a sua sobrinha, iria ressuscitar dos mortos. Bom, o caso parou na polícia, terminou na polícia, o médico legista foi lá, constatou a morte mesmo e finalmente puderam sepultar aquele corpo que já não voltaria mais à vida, pelo menos por este momento. A igreja evangélica brasileira, eu falo do Brasil porque eu não conheço a realidade mundial, tomou uns caminhos muito estranhos ao Evangelho. Hoje tem se focado principalmente a questão da prosperidade, ministérios focados muito mais na realização de milagres esses que não há comprovações, que podem ser questionados tranquilamente, sem nenhum problema e sem nenhuma ofensa à fé, nem muito menos uma ofensa a Deus. Eu, quando me converti para o Evangelho, e minha formação acadêmica inicialmente é em filosofia, eu era professor de filosofia no ensino médio, fui professor de filosofia também no ensino superior. Então, eu sempre trabalhei muito essa questão da consciência crítica, não só a minha, mas também dos meus alunos. Porque quando você abre a consciência, não tem mais como fechar, é um caminho sem volta. Não há como fechar. Então eu ficava olhando para essa realidade da igreja evangélica brasileira e me assustava porque eu não via paralelo na reforma protestante, lá no início, nos seus primórdios, e nem via paralelo também na igreja primitiva, algo que se assemelhasse ao que nós vemos principalmente na televisão. Ministérios centrados em pseudos milagres, ou ministérios e igrejas centradas no enriquecimento, na prosperidade financeira, deixando de lado as grandes questões do Evangelho. Igrejas que são pensadas com golpe de marketing, né? São pensadas do ponto de vista do marketing religioso, analisando os anseios, os desejos da população, né? Todos os seus anseios. Enfim, são pensados e a igreja leva uma mensagem que vá a satisfazer os anseios daquelas pessoas que sofrem por muitos problemas. Quando eu me converti, uma das grandes questões que eu pensava era essa: como continuar com a minha consciência crítica dentro de um universo que eu não vejo essa consciência crítica de modo muito claro, mas sim quase que uma alienação da própria Escritura, da própria Palavra de Deus. Foi quando caiu em minhas mãos esse livro aqui, Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, de John MacArthur. Esse livro foi como se eu descobrisse um mundo novo para mim, foi como se eu percebesse o seguinte: eu não estou só. Eu não estou só. Existe alguém que pensa e que vai me dar suporte para que eu possa continuar sendo fiel às Escrituras, fiel à visão reformada da Bíblia, que é uma visão ortodoxa, fixada na Escritura como palavra de Deus, inerrante, inspirada, mas também ser fiel ao pensamento crítico para olhar para a situação do próprio evangelicalismo brasileiro e ter uma visão crítica a respeito de todas essas questões. Esse livro aqui, para quem quer conhecer um pouco o que tem acontecido com a Igreja de Cristo, os seus descaminhos, eu fico às vezes imaginando, se os reformadores retornassem hoje, que visão eles teriam do que está acontecendo? Que visão Lutero, Calvino, Zwinglio e outros tantos teriam do que tem acontecido principalmente aqui no Brasil com as igrejas eletrônicas, com pseudo-apóstolos
que usam da boa fé do povo para enriquecer, construir impérios, comprar impérios de comunicação. Puxa vida, são muitas questões. Tudo isso me incomoda muito como crente, tudo isso me incomoda muito no sentido de não ser confundido com essa prática que está sempre tão comum no nosso Brasil e sendo algo corriqueiro e se estabelecendo quase como um modelo. Quando você fala assim, fulano de tal é pastor, por exemplo, o que vem à mente é justamente esse modelo que nós temos aí de pessoas completamente despreparadas, com pouco conhecimento da Escritura Sagrada e que usa o espaço do sagrado para se dar bem na vida, para enriquecer, para ter suas igrejas cheias, para praticamente saquear as pessoas em nome da fé. Se você quer aprofundar essas questões todas, Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur, é um bom caminho para você poder se aprofundar, para você continuar crente em Jesus Cristo, mas com um pensamento crítico, sendo fiel ao Evangelho, abandonando todas essas práticas que são completamente alheias ao projeto radical de vida que a igreja primitiva traçou para que nós pudéssemos viver dessa maneira como eles imaginaram que tinha que ser a comunidade cristã. É um livro que nos leva a pensar, a refletir. Para você que já tem um pensamento crítico, ele é muito bom porque ele vai lhe dar fundamentos para você poder argumentar com as pessoas. E para aqueles que são completamente alienados e que escutam tudo que sai do púlpito sem um pensamento crítico, sem confrontar com a própria Escritura, este é um livro para fazer você abrir os olhos e enxergar o mundo a partir da ótica de Jesus Cristo. Essa é a dica desta semana. Se você gostou dessa pequena apresentação, por favor, curta esse vídeo, comente e também compartilhe para que o verdadeiro Evangelho possa ser restaurado nos púlpitos do nosso país. Um grande abraço, que Deus o abençoe.